Pois bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pedal Sem Choro. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. A sua inscrição nesse momento é muito importante para nós atingirmos os nossos objetivos. Hoje o tema não é ciclismo, mais uma vez é resultado das eleições americanas para presidente, governador, senado e deputado. Tá? Aqui eu vou trazer um vídeo que vai detalhar mais ou menos a forma que são as eleições americanas. São bem diferentes das nossas aqui no Brasil em relação a como é o resultado, como se faz decidir o ganhador e o perdedor, e também o resultado final ou aproximadamente final, de acordo com a hora que eu estou gravando esse vídeo, que é exatamente dia 6/11 às 13 horas, 1h da tarde. Então, se esse vídeo te interessa, fica aí com a gente após a vinheta. Então, galera, dia 5/11 foi o dia que começaram as eleições americanas. Mas antes disso, eu queria te deixar aqui um recado. Nós, aqui do Pedal Sem Choro, Comunicação e Mídia, temos aqui uma plataforma dedicada ao engajamento, à criação de eventos, à administração de rede social com ênfase no tráfego pago, toda a elaboração de marketing para a tua empresa. Então, se tu tem uma empresa, um serviço, seja ele pequeno, médio ou grande, nós temos aqui, além de um arcabouço total de todas as redes sociais, já com muitos seguidores orgânicos, também nós fazemos um projeto para você. Criamos a sua logomarca, nós administramos a sua rede social, nós impulsionamos o seu evento, seja ele de qualquer segmento. Eu vou deixar um vídeo, o link de um vídeo nosso aí na descrição, que através desse vídeo você vai ter acesso a um de nossos Instagrams, e através do direct tu pode entrar em contato com a gente. Então, pessoal, vamos aqui ao tema principal, que é o que nos interessa. Eleições americanas. Eu vou trazer aqui um panorama. Primeiro eu vou explicar como é que funciona as eleições americanas. Eu peço desculpa que eu estou em Mosqueiro, então eu não tenho controle sobre o barulho que pode acontecer aí no quintal e pelos carros que passam aí na frente. E não te esquece de te inscrever no Camp Bike. Então, primeiro eu quero trazer aqui o resultado que todo mundo já deve saber nessa altura, que o Donald Trump ganhou da Kamala Harris com uma larga vantagem. No meio da madrugada, eu acho que já estava decidida aí esse pleito. Como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos? O que são swing states? Isso aí é uma coisa que muita gente se pergunta. Então vamos lá. Os Estados Unidos, eles são divididos em vários estados, tá? Então para adiantar, não necessariamente a quantidade de votos elege um presidente. O que importa são as vitórias em cada estado. Por exemplo, vamos aqui ao Texas, que é um estado que ele é normalmente republicano, ou seja, ele normalmente apoia o Donald Trump ou um candidato republicano. Ele tem aqui uma quantidade de 40 votos eleitorais, ou seja, 40 delegados, como eles costumam falar. Então, o candidato que tiver mais votos no Texas vai conseguir uma quantidade de 40 delegados. Então fica 40. Vamos para Ohio, que é um estado que ele é de maioria democrata, ou seja, apoia a Kamala Harris.
ele tem uma quantidade de 8 votos eleitorais. Tem outros que tem mais, tá? Eu peguei aqui só para dar como exemplo. Ou seja, quem ganhar, o candidato que ganhar nesse estado, automaticamente ganha os 8 votos. Tá? Não importa a quantidade de votos para mais ou para menos. Então, quem tiver, no geral, a maior quantidade de delegados eleitorais vai ganhar a eleição. E como já é sabido mais ou menos que qual estado vai ganhar um ou outro, o que importa são os swing states, que são chamados, ou seja, aqueles estados que tendem a balançar, os que estão em dúvida se vão para um lado ou para o outro. Então, normalmente, os olhos, na hora da campanha eleitoral, eles são voltados para os swing states, né? Tinha uns aqui, mas a gente já está com aqui o resultado praticamente final. O Donald Trump, até o momento, eu tenho aqui um mapa da Axios, que ele é mais... eu vou deixar aqui os prints no decorrer do vídeo, tá? Por exemplo, Montana, o Trump aqui, são 4 só. Alasca ainda não chegou. Eu acho que a desse Alasca são 3, ainda não está finalizado. Mas assim, tem estados que a gente já sabe que os republicanos vão ganhar. Então, meio que já é esperado. Desde a madrugada de ontem, o New York Times já estava dando 66% de ganho para os republicanos. Então, até o momento, o Donald Trump já teve a vitória garantida. Foram 277 delegados eleitorais contra 224 da Kamala Harris. E tem uma outra situação também aqui que é muito interessante e é muito relevante para a governança dos Estados Unidos. Acaba que os Estados Unidos ele tem uma grande importância a nível global devido ao tamanho da sua economia e também as políticas, até a moeda de transação mundial, né? Ser a principal moeda de transação mundial, de comércio, utilizada ao comércio mundial. Quer você goste ou não dos Estados Unidos, a grande verdade é que, gostando ou não gostando dos Estados Unidos, seja lá por qual for o motivo, todas as empresas preferem fazer transação em dólar, independente da sua opinião. Porque é uma moeda aceita em muito mais lugares. Todo mundo quer, todo mundo aceita, todo mundo consegue comprar outras coisas. Então, voltando ao tema, além da vitória para presidente, os Estados Unidos também obtiveram uma grande maioria no Senado. Então, até agora, 52 senadores aliados do Trump, ou seja, republicanos, e 42 democratas, o que vai tornar de maneira muito mais fácil a governança do Trump. Temos aqui também um resultado para a campanha para governadores. Até agora são 27 governadores republicanos, ou seja, 27 governadores que apoiam o Trump e 23 democratas. Tivemos também, aqui eu não achei o mapa, mas eu tenho aqui, lá eles chamam de da Casa dos Estados Unidos, isso. Eles são os deputados, como se fosse aqui. Também ganhou o Partido Republicano, com 198 deputados e 180 contra 180 do oponente, dos democratas, que são os apoiados pela Kamala Harris. Então, foi realmente uma eleição ganha de lavagem. Todos
os indicadores mostravam as pesquisas mostravam um empate e tudo mais, mas não foi o que aconteceu. Eu achei aqui mais uma matéria bem interessante que eu queria compartilhar para vocês, que eu achei aqui no X, do Bill Ackman. Eu realmente não sei ler inglês, eu sei bastante termo técnico pelo meu passado e presente também, né? Programação, C++. Então eu sei muitos termos de informação. Bill Ackman, que ele fala como a mídia tradicional, a mídia acaba sendo enviesada e acaba atirando no próprio pé. Hoje em dia, as pessoas buscam muito mais informação através das redes sociais. Ao contrário do que muita gente pensa, quanto maior a quantidade de informação, é melhor o abafamento das fake news, como costumam dizer. Por quê? Quando eu interajo com conteúdos, eu procuro saber o que é verdade e o que é mentira. O que é verdade para algumas pessoas pode ser mentira para outras. Ninguém tem uma verdade absoluta, a não ser fatos únicos e exclusivamente simples, como eu dei uma topada naquela pedra ou não dei uma topada naquela pedra. Então ele traz aqui uma informação muito interessante. Ele diz que metade do país acreditou que o X está cheio de desinformação e informações falsas e que eles só podem, portanto, confiar no The New York Times e em outras grandes mídias. No entanto, se você estiver ativo no X durante o último ano, você soube a verdade dias, semanas e minutos, muitas vezes e muitos meses antes dos fatos aparecerem na grande mídia. A MSM extraiu, contou, cortou para difamar o Trump, enquanto afirmou que Joe Biden estava em forma, como um violino. Ou seja, o que muitos eleitores americanos caiu a ficha, e de verdade isso, com o passar do tempo, que quando o candidato que interessava a certos veículos de comunicação tinham uma falha, cometiam uma gafe, essa falha era cortada e só era mostrada a parte em que estava tudo certo, tudo bem, em que não tinha se atrapalhado. E quando do outro lado, ao contrário, enfatizavam o lado negativo, no caso aqui, esse vídeo não tem lado. Esse vídeo eu quero expor aqui, eu como um criador de conteúdo digital, eu sou altamente a favor da liberdade de expressão. Tá? Então, eu tenho muito medo de que algum dia eu possa ser proibido de criar algum tipo ou outro de conteúdo. Por isso eu sou a favor, sempre sou a favor, sempre vou ser a favor em quem dá mais liberdade para as pessoas expressarem suas opiniões. Eu estou trazendo aqui uma matéria aqui que está postada no X e que é verdade e que realmente aconteceu e que a gente viu o resultado de ontem para hoje, tá? Então, à medida que muitos apoiavam a Kamala Harris, começaram a perceber que haviam sido enganados. Eles se abriram para Trump como alternativa, mas não quiseram depender da mídia para entendê-lo, porque não queriam ser enganados novamente. Eles queriam ouvir candidatos em suas próprias palavras. Foi aí que os podcasts longos, ele cita aqui alguns podcasts, vieram para o resgate quando Kamala reabriu as mesmas oportunidades a se explicar. Ela as rejeitou. E o público, voltando, só conseguiu tirar uma inferência negativa da candidata. Quando a história dessa eleição for escrita, espero que seja tanto sobre como metade da América acordou para a realidade de que foi manipulada pela mídia
Isso deve levar a um abandono por muito principal fonte de informação. Isso leva mais pessoas ao X e a outras plataformas como o YouTube, eu gosto muito do YouTube, e outras fontes empíricas, e levar a um público mais informado. O outro resultado que espero que aconteça é a implosão do Partido Democrata. Aqui eu já não vou ler, porque aqui já é uma opinião pessoal dele. Eu tenho a minha opinião, mas eu acho só que o Partido Democrata, ele perdeu muito apoiador porque ele se deslocou demais à esquerda. Olha, por exemplo, a minha opinião em relação ao Trump, todo mundo diz que o Trump é de direita, extrema direita. Na minha opinião, ele é de centro-esquerda, levando as pautas econômicas que ele tem. O grande problema que eu vejo aqui nessa eleição foi o deslocamento demais para a esquerda do Partido Democrata. Bom, uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui, que eu acho que todos os brasileiros devem ficar de olhos abertos, como vai ficar aqui, qual foi o posicionamento do nosso governo atual em relação a essa... Agora eu achei muito engraçado aqui, eu achei agora uma matéria aqui do G1, né? O Lula já parabenizou a vitória do Trump, ganhou em larga margem lá, né? E ele diz aqui que uma sinalização, tá aqui, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva vai adotar o pragmatismo em relação a Donald Trump, que foi eleito o próximo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o Palácio do Planalto buscará eficácia e utilidade ao tratar com Trump e seus representantes. Tá? Uma sinalização dessa postura pragmática do petista foi o reconhecimento imediato da eleição do candidato republicano que derrotou a democrata Kamala Harris, a preferida de Lula na disputa. Lembrando que o Lula declarou abertamente o apoio dele à candidatura da Kamala Harris, tá? Assim como também ele tinha apoiado, eu não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, eu estou trazendo fatos. Assim como ele apoiou abertamente as eleições na Argentina, né, apoiando inclusive financeiramente. Foi feito ali um arranjo para que conseguisse um apoio financeiro para o nosso vizinho Argentina. Acabou não dando certo, o Milei ganhou lá. Então o Lula apoiou abertamente a Kamala Harris com vontade. O reconhecimento feito logo após as agências norte-americanas cravarem a vitória de Trump marca, de acordo com um aliado do petista, uma diferença entre a postura de Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Agora, assim, eu acho que o Bolsonaro deve ter comprado um triplex na cabeça desse pessoal, porque o Bolsonaro está inelegível já, né? Acho que o Lula... E assim, são situações bem diferentes. A campanha de agora foi uma, a campanha de 4 anos atrás foi outra. Houve ali uma declarada, né? Uma declaração do Mark Zuckerberg que foi sim impedido para que aquele caso do laptop não fosse divulgado, que ele não fará mais isso. Outras redes sociais também divulgaram isso, enfim. Teve a questão dos votos pelo correio. Então, galera, não é proibido você questionar alguma coisa. Isso não pode ser proibido. Por exemplo, eu sou totalmente contra esse pessoal que diz que urna eletrônica é uma caixinha mágica. Esse pessoal que fala isso, é banido do meu canal. Nunca. A urna eletrônica, ela é sim legítima, ela é importante, ela é uma excelente maneira de votar e a mais segura.
né? Os outros mecanismos aí que se usam que são duvidosos, mas eu não vou. Duvidosos não, que podem ser duvidosos, que são as questões que mudam eleições. Não a urna eletrônica. Quem ataca a urna eletrônica? Porque o algoritmo está lá, qualquer um pode ir lá no site e baixar o algoritmo. Tem gente que nunca escreveu uma linha de programação, não sabe nem o que é C++ e fica falando de algoritmo, enfim. Aí nós temos aqui uma declaração. Planalto vê Trump mais forte no retorno à Casa Branca e ameaça a democracia brasileira. Trump terá desta vez legislativo e judiciário a seu favor. Para conselheiros de Lula, Brasil deve focar no BRICS. No BRICS? Bora ver aqui quais são os países do BRICS.